Patrícia, obrigada então por estares cá novamente. Vamos abordar a questão do períneo e do pavimento pélvico no pós-parto. Eu fiz uma avaliação no pós-parto, outra no pós-parto, tinham funções diferentes. No pós-parto, infelizmente, não apanhei a Patrícia, porque ela também estava no seu pós-parto, mas no pós-pós eu já voltei a acompanhar a Patrícia. Quando pensamos no parto, o períneo, a vagina, aquela zona está no foco. Portanto, eu vou perguntar o que é que pode acontecer. No trabalho de parto, muitas coisas podem acontecer e sabemos que há alguns eventos que podem ser fatores de risco para depois haver disfunção a seguir ao parto, disfunção do pavimento pélvico a seguir ao parto, nomeadamente a utilização de fórceps, ventosas, o próprio corte que é feito no pavimento pélvico, a chamada episiotomia, algumas lacerações, quando são lacerações um bocadinho maiores, porque há lacerações de grau 1 e 2 que cicatrizam depois bastante bem e pode até nem haver assim grandes complicações para o pavimento pélvico. Mas pronto, mas há sempre algum traumatismo, não é? Nós não podemos pensar que o bebê passa pelo canal de parto, alonga o pavimento pélvico ao máximo e que o pavimento pélvico vai ficar logo igual ao que estava antes do parto. Isso não é verdade. Agora, com exercícios, com determinados cuidados, nós conseguimos que o pavimento pélvico recupere otimamente. Isso é muito interessante. Falaste no parto vaginal. Eu fiz uma cesariana. E muitas vezes eu ouço, mas eu fiz uma cesariana, portanto o meu períneo está ótimo. Como é que isso não é verdade? Não é verdade, não é verdade. Eu própria também ouço isso muitas vezes e um dos meus trabalhos é tentar explicar diariamente porque é que uma mulher que foi submetida a uma cesariana, porque é que precisa desta avaliação do pavimento pélvico, porque é que precisa de cuidados com o pavimento pélvico. Então nós não nos podemos esquecer que uma mulher que teve uma cesariana esteve grávida. Então tudo aquilo que nós falámos no vídeo anterior, não é? Para quem não viu, faço o convite, também aconteceu, não é? O aumento do peso sobre os músculos do pavimento pélvico, as alterações hormonais, as alterações posturais. Por outro lado, depois existe uma cicatriz abdominal e essa cicatriz abdominal também pode ter influência nos músculos do pavimento pélvico. Isto parece assim um bocadinho estranho, mas eu já explico o que é que pode acontecer. Vamos imaginar assim, inicialmente, havendo uma cicatriz, nos primeiros dias, nos primeiros meses, e me fala, podes-me confirmar, a tendência é dar colinho à cicatriz, não é? Pronto, proteção, nós protegemos a parte abdominal, protegemos a cicatriz. Ora, o pavimento pélvico também opta por dar esse colinho. E como é que ele faz isso? Ficando mais tenso, mais contraído. E então, o que eu encontro muitas vezes são mulheres submetidas a cesariana com um aumento, uma hiperatividade do pavimento pélvico que depois leva à dor, nomeadamente dor na relação sexual. Ou seja, parece que não tem nada a ver, mas depois até tem a ver. Para além disso, todas as outras disfunções que eu tinha falado, não é? Nomeadamente perda de urina, perda involuntária de gases, isso tudo também pode acontecer em mulheres submetidas a cesariana, sim. Pois, sinto aí. Muita informação. Não, mas sim, eu fiz a avaliação. Quando é que tu recomendas que uma mulher faça a sua primeira avaliação pós-parto? As recomendações são a seguir à consulta de revisão do parto com o ginecologista ou mesmo com o médico de família. Após essa avaliação e preferencialmente antes do início do exercício, não é? Porque nessa avaliação médica é dada quase sempre a autorização da prática de exercício, convém percebermos se continua a haver aqui alguns exercícios que não são recomendados e isso é importante que seja avaliado a cada mulher. Ou seja, o médico vai dar o ok para o exercício, mas ele não vai avaliar o pavimento pélvico dessa mulher. Portanto, não será isso também, como é que é dizer, a mulher não poderá ir ao engano, a achar que está tudo bem e já te apareceu situações assim? Já me apareceram, sim, apareceram, principalmente porque a avaliação médica é muito diferente da avaliação da fisioterapia. O médico vai avaliar a posição do útero, como é que estão as cicatrizes, se
seja do períneo, seja abdominal, vai questionar outras situações relacionadas com a própria mulher, nomeadamente questões da amamentação, caso seja o que está, se a mulher estiver a amamentar, e depois, a nível de funcionalidade do pavimento pélvico, nem todos os médicos avaliam. Felizmente, já encontro muitos médicos que já acabam por encaminhar e dizer, e pelo menos dizer assim: tem aqui alguma alteração do pavimento pélvico, procura ajuda, procura um fisioterapeuta. Isso é algo que eu fico mesmo muito contente por já ver esta partilha. Mas se calhar não estamos a falar na maioria das situações. Não, e por isso eu fiz esta pergunta de propósito para vos dizer: existe ajuda especializada que não necessariamente o nosso médico. O médico tem, lá está, uma postura diferente, vai avaliar outras coisas que não estas questões e, portanto, daí a importância de se procurar uma fisioterapeuta que seja especialista na área, que vos possa aconselhar, que vos possa encaminhar, orientar, porque, a título de exemplo, quando comecei a fazer o exercício físico, eu não conseguia fazer lunges por causa da força que eu exercia na cicatriz. Eu já tinha tido o ok, eu fiz a avaliação, o períneo estava na altura, acho que era com 3 mais, ou uma coisa qualquer, acho que era 3 mais, não tenho a certeza. Portanto, recomendação de exercícios para fazer, que também fazia no exercício, na recuperação, mas eu sentia ali qualquer coisa. Convém sempre ver essa qualquer coisa, porque essa qualquer coisa pode ser indício de alguma coisa que não está bem. Claro, e depois, essa qualquer coisa, se nós continuarmos ou começarmos a fazer exercício em cima de um músculo que não está completamente recuperado, muitas vezes o que acontece é: as mulheres não têm perdas de urina antes de começarem a fazer exercício, é muito raro. Mas depois começam a fazer, ou começam a correr, aos 2 meses, ainda não tinham tido perdas, mas depois começam a correr, afinal, acontece. E porquê? Porque o músculo, apesar de não estar sintomático, não haver ali uns sintomas muito evidentes, ele estava enfraquecido. Começamos a aumentar a pressão sobre este músculo, a fazer impacto, e depois aí começamos a ver as disfunções. Por isso é muito importante termos a certeza de como é que ele está. Fala-nos um pouco dessas avaliações, do pós-parto e uma mais tardia, num pós-parto, digamos assim. Sim, a primeira avaliação a seguir ao parto é uma avaliação que se foca muito também em cicatrizes, ou seja, eu estou muito a falar em cicatrizes, mas faz parte. Se houver a nível do pavimento pélvico, vamos ver como é que ela está, porque cicatrizes aderentes, pouco móveis, podem se tornar dolorosas e trazem disfunções e trazem problemas futuros. Então, avalie a cicatriz do períneo, avalie a cicatriz abdominal em casos de cesariana. Vejo também como está a diástase abdominal, e aqui já seria todo outro tema. Eu acho que eu estava a ver, estávamos a falar e eu pensei: olha, outro vídeo, diástase. Também é algo muito pouco falado e muito importante. Querem um vídeo sobre a diástase abdominal? Eu acho que vai haver. Pronto, então basicamente vamos explicar o que é a diástase, que é a separação patológica dos retos abdominais. É normal os retos, os músculos abdominais, distenderem, afastarem-se durante a gravidez para permitir o crescimento do bebê e do útero, mas depois eles têm de voltar à posição, ou pelo menos têm de se unir um bocadinho mais, e é isso que nós vamos ver numa primeira avaliação, qual é a distância que estamos nessa altura. E depois toda a avaliação igual do períneo, nomeadamente força, tensão, resistência, a forma como coordenação, ou seja, a forma como se comporta quando há uma tosse, quando há um riso, pronto, isso tudo é avaliado. Nunca mais me vou esquecer, isto é uma piada, porque eu tenho um nome super comprido e lembro-me que na altura a fisioterapeuta estava a avaliar-me, era por a palpação, e disse: agora diz o teu nome completo. Eu desatei-me a rir e disse: eu estou tramada, como o meu é muito mais comprido que o dos outros, mas estava-me a rir. Ela: boa, estás a fazer 2 em 1, porque rir também é uma avaliação. Sim, olha, foi ótimo, por acaso eu lembro-me disso, foi muito interessante, mas sim, assim, facilitaste-me a vida, porque consegui perceber como é que o teu músculo se comportava com o aumento de pressão intra-abdominal, foi muito bom. Depois, também faço o PET test, que é basicamente Isso é no primeira avaliação ou já logo na na última? primeira, sim. Repito, quando há perdas na primeira, repito na segunda. Basicamente, o PET test é um teste que é feito para quantificarmos as perdas de urina. Quando elas existem, claro.
É pedido à mulher para meia hora antes da avaliação beber 1 litro de água, ou seja, quando já chega à avaliação já tem a bexiga cheia. Depois eu peso um penso higiênico, dou o penso à mulher, ela está 1 minuto a saltar de 2 formas distintas, tosse 3 vezes e depois pesamos novamente o penso para ver se há perda de urina. Este teste é específico para incontinência urinária de esforço. Se a mulher vier com queixas de incontinência urinária de urgência, a especificidade diminui, mas é um bom aliado para nós conseguirmos quantificar de alguma forma as perdas que estão a acontecer. E é interessante, por exemplo, numa primeira avaliação, ver perda e depois, passado 2 ou 3 meses, repetimos o mesmo teste e às vezes até menos tempo e já não há perda, é muito interessante. No pós-parto eu voltei a fazer um PET test, voltou a ser negativo, portanto eu não tive perdas urinárias, mas obviamente que o meu períneo melhorou também, passou de uma avaliação de 3+, para 4+, salvo erro. Também não gostam de dar 5, porque 5 dá assim uma falsa sensação de confiança, não é? É tipo as professores não dão 20. É um bocadinho, assumo essa culpa. Eu pensava, mas não tenho 5. Não, é para tentar explicar que estes exercícios vão ser para sempre. Eu podia dar 5, mas pronto, se calhar é uma forma de garantir que não há nenhuma pausa nos exercícios, que vai haver sempre um cuidado com o pavimento pélvico. Os exercícios, muitos deles passam pelos conhecidos Kegels, que acho que foi até a Samantha do Sexicidade que dinamizou a questão dos Kegels. É muito desafiante ver ou mostrar, só cada mulher é que vai sentir e, portanto, daí a importância de haver um acompanhamento no ensino destes exercícios, tal como referias, para se poder fazer corretamente e não estar a fazer força oposta. Claro. Sim. Pensar só nos Kegels de uma forma simplista acaba também por ser um bocadinho redutor, pronto. Sim. Mas é importante, os Kegels será a contração e o relaxamento do períneo, mas depois o que nós ensinamos vai muito para além disso, mesmo a nível de cuidados, a nível de postura do dia-a-dia, de respiração, como eu também já tinha falado, ou seja, uma consulta do pavimento pélvico não se restringe ao pavimento pélvico, por incrível que pareça. Devemos encarar a mulher e o corpo da mulher como um todo e por isso todas estas dinâmicas devem estar bem estabelecidas. Patrícia, recebes muitas mulheres nas tuas consultas e eu sei que a tua agenda está sempre cheia. Eu quando quero marcar, normalmente tenho que pedir por favor, porque eu faço, e se calhar também vou falar aqui de um tema, eu faço massagem à cicatriz, precisamente porque é um assunto muito importante que não se fala tanto. Mas diz-me quais são as queixas mais comuns. Ok. Esta é uma pergunta muito pertinente. As queixas mais frequentes, mais comuns, acho que a principal é a mesma perda de urina, seja em situações de esforço, aquela questão de perder um bocadinho com uma tosse, com um riso, com um espirro, a urgência de ir à casa de banho, ou seja, estar sempre muito aflita, ou ter vontade de ter de ir logo muito rapidamente, sensação de peso pélvico, ou seja, principalmente ao final do dia, começar a sentir que está ali algum desconforto a nível pélvico, depois perda involuntária de gases também acontece, flatos vaginais, libertação de sentir um ar a sair pela vagina, principalmente quando se faz exercício ou mesmo nas relações sexuais, dor nas relações sexuais e basicamente acho que estas são, e também as cicatrizes aderentes de cesariana, estas são sem dúvida assim as questões principais pelas quais eu recebo as mulheres. Então agora vou-te fazer o convite que fiz no primeiro vídeo. Qual a mensagem que tu queres deixar a uma mulher que já tenha parido? Independentemente do tipo de parto, nós devemos ter muita atenção com o pavimento pélvico, nomeadamente saber se ele está, como é que está a força, como é que está a resistência, como é que está a tensão, perceber se há ali algum ponto doloroso, com alguma tensão, e isso, por vezes, nós conseguimos identificar em nós próprias, mas depois dizem-nos também que são coisas que vão passando com o tempo. Atenção, a maior parte das coisas não melhora assim tanto com o tempo. É melhor mesmo vocês consultarem um profissional para vos ajudar a viver melhor esta fase. Espero que tenham gostado deste vídeo, que também vos tenha sido útil para saber quais as ramificações que o parto pode ter no nosso pavimento pélvico, no nosso períneo,
que devemos realmente consultar alguém especialista na área. Eu deixo a indicação da Patrícia, que obviamente foi a fisioterapeuta que eu entrevistei. Haverá muitas mais. A Patrícia está no Centro Pré e Pós-Parto, portanto podem encontrá-la lá. É um serviço que eu recomendo a todas as mães. Todas, sem exceção. E principalmente se for uma mãe que quiser iniciar a sua atividade física. O exercício é muito importante mesmo. Ficou aqui no ar a questão da diástase. Acho que será um tema também muito interessante para podermos abordar, que eu não falei tanto, mas que é igualmente importante. Eu fiz a avaliação da diástase, claro, portanto fica para uma outra sessão, fica a dica. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e